Olá, está no ar mais um ProLaborCast. Este podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar o dia a dia no mundo corporativo. Eu sou Solânia Leite e mais uma vez estou aqui, como host. Eu acho que quem devia estar aqui era a Raíssa. Eu gostei, gente, do podcast passado que eu fiz, que eu fui a convidada, achei. Então, eu acho que a gente vai fazer isso mais vezes, tá? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito interessante, que é a mudança na NR5. Na verdade, a gente não vai falar bem da mudança, assim, item por item. A gente vai fazer um apanhado, eu aqui com o Leonardo e com a Amanda, e a gente vai fazer um apanhado e dar nossa opinião sobre cada assunto, cada tópicozinho que a gente julgou necessário, né? Que a gente julgou importante. Ok, Léo? Ok, Amanda? Ok. Então, vamos lá? Vamos lá, né? Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a CIPA, né? Basicamente, né? As atualizações que teve, como a Solânia bem disse. Eu vou deixar a Amanda iniciar aí com alguns tópicos e a gente vai discutindo ao redor. Se apresenta aí, Amanda, de novo. O pessoal já tá teu fã, mas se apresenta. Vamos lá. É o maior fã-clube, viu? Gente! Cheio de seguidores. Olá, eu sou a Amanda Félix, sou coordenadora do QSMS aqui da ProLabor, né? E hoje o assunto que nós escolhemos foi falar sobre a CIPA, né? Sobre a importância que é ter a CIPA dentro de sua empresa, ter essa comissão formada ou um representante treinado, né? Para estar seguindo com todas as atribuições que a norma pede. E a gente vai falar não só sobre as mudanças, né? Porque foram muitas, a gente vai falar Isso. até o dia seguinte aqui. É verdade. Né? A gente vai muito pegar alguns tópicos, dar a opinião da gente e a abrangência disso no dia a dia. E é isso aí. E vamos que vamos, Amanda, vamos começar pensando assim na própria configuração da CIPA, o que é que mudou. Né? Antes a gente tinha aquela configuração de acordo com o KNAI, aí ia lá, adicionava KNAI, grau de risco, número de... Né? Uma série de coisas. O que mudou nisso aí? Inicialmente a gente fazia o dimensionamento, né, Amanda? Com base no grau de risco e número de funcionários, para a identificação da empresa se ela tinha ou não a necessidade. E junto com a atividade econômica, né? E tinha uma carga horária já pré-determinada, que era de 20 horas aula, né? O que é que mudou aí? Vamos lá primeiro pela configuração da CIPA. Primeiro, né? O que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? É uma comissão, né, totalmente voltada para ser formada por trabalhadores, onde eu tenho pessoas que são eleitas e pessoas que são indicadas. Na mesma quantidade. Se eu tenho 4 eleitos, eu vou ter 4 indicados. E como é que eu chego nesse dimensionamento? A norma anterior, ela trazia que eu tinha que pegar o KNAI. Desse KNAI eu ver o grau de risco que ela tem, né? Que aí qual grupo que esse grau de risco ele vai pertencer. Então, eu pegaria um grupo que ela estabelecia num quadro, que era um anexo dela, certo? E aí, eu fazia o dimensionamento dependendo da quantidade de trabalhadores daquele estabelecimento. Ela continua sendo formada por estabelecimento, só que hoje eu pego apenas o grau de risco. Eu não preciso mais procurar um grupo que aquele ramo de atividade pertence. Que era até o KNAI primário, né, no caso. E fala o que é KNAI, que algumas pessoas aqui podem não saber, né, o que é KNAI, que a gente fala. Pode ser que esteja alguém que não saiba. É uma classificação nacional de atividade econômica. Eu vou abrir uma empresa e eu vou escolher um ramo de mineração, extração de minérios, um exemplo. Aí eu vou declarar que eu sou daquele ramo, daquela atividade. E tem uma tabelinha, né, já feita pela prefeitura, não é isso? Isso, que já vai ter o código já estabelecendo para cada atividade. Então, Sim. eu não vou escolher o código, sim, eu vou escolher a atividade. Que é o código já vai vir no meu CNPJ. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, como é que ficou essa... Eu tenho 4 graus de riscos. 1, 2, 3 e 4. Né? Então, dependendo do meu grau de risco, aí eu vou lá no quadro da norma, da nova NR5. E aí, pela quantidade de funcionários, eu vou fazer o meu dimensionamento. Mas, se eu não puder ter uma CIPA formada, né? Se eu não precisar, né? Na verdade... ter a obrigação de ter uma CIPA formada, eu preciso
escolher um colaborador que vai ser o representante. Que é o antigo designado, né, Antigo Amanda? Designado, que eu não consigo esquecer desse nome, designado, só quero falar designado. Em off, a gente aqui é designado. O designado de de CIPA, não é mais, é o representante da organização agora, né? Que vai fazer o papel, né? Vamos dizer assim, o papel de cipeiro, vai ser o cipeiro daquele estabelecimento. E esse cipeiro, no caso, assim, esse designado que agora já não é mais designado, é representante, né? Ele é, na verdade, escolhido, né? Só deixar bem pelo... claro que não existe eleição, não existe votação, Isso. Consequentemente, não existe estabilidade, não é isso? Exatamente. Ele vai ser um membro um único indicado, né? Uma pessoa indicada para estar fazendo todas as atividades e atribuições que uma CIPA faria. Né? E Amanda, me fala aqui para o pessoal saber, toda empresa precisa, né? Porque às vezes a gente acha o quê? Toda empresa precisa desse indicado, desse representante? Bom, o MEI, ele está dispensado em estar fazendo essa indicação. Então, para quem, né, tem esse tipo de CNPJ, ele não é obrigado, tá? A ter. Mas, claro, eu quero ter uma pessoa treinada. O grau de risco 1 e 2, né? O grau de risco 1 e 2... Ele é obrigado. Ele é obrigado, né? Aí, o que é que acontece? O grau de risco 1, por exemplo, ele já não vai ter uma carga horária de, por exemplo, um treinamento igual do grau de risco 3. Mas vamos deixar em stand-by aí a parte do treinamento. Lá, né? Porque senão a gente atropela aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, nessa questão do representante. O MEI, a gente sabe que não é obrigado a ter esse representante. Isso. Né? As outras empresas todas, sim, precisam. Aí, vamos lá. Até que ponto precisa ser só um representante? Até não ter a configuração da CIPA pronta, não é isso? Exatamente. A partir do momento que eu vou crescendo, né? Sim. Minha empresa vai aumentando, vou contratando mais pessoas, eu vou ficando em alerta. Se eu chegar num determinado número e pelo meu grau de risco eu já precisar ter a CIPA, eu já tenho que fazer todo o processo eleitoral para estar fazendo a implantação dessa CIPA no meu estabelecimento. Amanda, e pela tua análise, você acha que melhorou? Porque, assim, mudaram, né, algumas questões nessa questão da configuração, de quantos participantes, a partir de que número, de quantos funcionários para ter a CIPA. E você acha que ficou mais simples, que ficou melhor essa nova forma? Eu acho que ficou mais simples, ficou mais objetivo, mais direto. Alguns pontos até chegou a ficar um pouco mais claro. Por exemplo, antes eu tinha, às vezes, na comissão, a empresa que gostava de indicar um técnico de segurança para ser um membro. E aquele técnico, antigamente, ele precisava fazer o treinamento. Não fala em treinamento agora. Um exemplo que porque uma coisa puxa a outra. Vai acabando puxando a outra. Então, assim, algumas coisas chegaram a facilitar a vida, né? Vamos dizer assim, de um SESMIT com relação à CIPA, né? E eu então, observei... acabou enxugando bastante e o quadro ficou, assim, mais claro, vamos dizer assim. E eu observei uma coisa, que na tabela passada, algumas empresas, principalmente do grau de risco 1, 2, assim, algumas empresas que tinham grau de risco baixo, quando você passava, né, algumas atividades econômicas para aquela tabela, para aquele quadro, só a partir de 301 funcionários aqui precisava ter CIPA, né? E, no entanto, agora, esse mesmo quadro, a partir de 81, você já precisa. Então, assim, eu acho que, em alguns casos, ele puxou a obrigatoriedade da CIPA para um número mais reduzido de funcionários. Né? Assim, não sei se você concorda isso como benéfico, né? Porque eu acho que sim. Sim, acabou ficando mais... teve um direcionamento melhor, né? Porque acabou que, às vezes, eu tinha claro que a empresa muito grande, acabava tendo aquela preocupação de indicar, né, 14 pessoas e ter eleito mais 14 pessoas. E, às vezes, acabava que a distribuição das atividades se centralizava mais em um grupo e outro grupo não. E assim ficou mais balanceado, né? Vamos dizer assim, as obrigações. Por número de funcionário e não nada... E com grau de risco, E o grau de risco. O número de funcionário é grau de risco. Muito bem. Então, vamos lá, né, Léo? Continuando assim, a gente já viu o panorama. Vai ter CIPA, não vai ter CIPA, vai ser só indicado, né, aqui o representante da organização, o designado. Não vai. Pronto, chegamos a essa conclusão. E vai ter CIPA. O que é que mudou, basicamente, assim, no processo eleitoral?
O processo eleitoral, com relação aos prazos, permaneceu do mesmo jeito. Então, 60 dias, no mínimo, antes do término do mandato, tem que dar início ao processo eleitoral, né, com os editais de convocação. Precisa ser formada a comissão eleitoral da mesma forma e o prazo de 15 dias de inscrição também permaneceu do mesmo jeito. A eleição também, né, tem que ser feito 30 dias antes do término do mandato, para poder, no dia que encerrar aquela CIPA atual, a nova CIPA no dia seguinte já vai tomar posse. Sim, por isso que esse prazo de antecedência, né? Então, assim, Amanda, mas se eu perder os prazos, aí se tiver uma fiscalização, você pode ter as penalidades, né? De uma notificação e uma multa em cima disso. E com a eleição propriamente dita lá, o que é que mudou, o que é que você acha que foi melhor, pior? Diz aqui pro pessoal, porque assim, é bom a gente mostrar sempre a mudança e até a nossa opinião, né? O que é que se ficou melhor, se não ficou. Isso, se naquele dia da eleição eu não consegui atingir pelo menos 50%, né, dos votos válidos. Dos votos válidos, né? Como que era antes? 50% mais um, né? Mais um, Aí, se eu não atingir esse número, eu posso, né, aguardar o dia, né, o próximo dia, e aí contabilizar 1/3 do meu efetivo. Na verdade, 50%, né, dos válidos, porque não é meio a meio. Né? Isso. E aí eu posso, por exemplo, não atingir. No dia seguinte, eu dou continuidade e aguardo ter 1/3, pelo menos, do efetivo. Vamos lá. É que eu falei aqui com o Léo, eu acabei atrapalhando teu raciocínio. Antes, era ou eu conseguia 50%, né, Léo? Ou então eu cancelava eu cancelava ali a eleição. Não era válido, eu cancelava. Aí marcava para outra vez. Aí teria que ter no prazo aí que a norma estipulava. 10 10 dias corridos já tem uma nova eleição, né? Aí quem votou tinha que votar de novo. Porque aquela eleição ela foi anulada. Tá. Né? Ela não foi válida porque não atingiu o número. Aí agora, se no dia da eleição, sendo hoje, eu não atingir a quantidade de votos, né? Os meus, pelo menos 50%, no dia seguinte eu posso dar continuidade. Mas só que eu tenho um número de pelo menos 1/3 dos que não votaram. Exatamente. Não é uma nova votação, é um complemento. Exatamente, é uma continuidade. Aí eu vou buscar agora só 1/3, né? Os que não votaram. Que não votaram, exatamente. Né? Aí, se não conseguir ainda... Posso deixar para o 3º dia, né? E também vou tentar atingir o mínimo, que é 1/3 do efetivo. Se não conseguir, vai com o que tá mesmo e acabou a brincadeira. Não tem pra onde correr. Ele vai ter que sair. Se for 3 dias e não tiver... Aí ela vai, né, ser anulada. Se não conseguir, aí vou ter o prazo para refazer. Não, mas assim, se no 3º dia eu não conseguir, ele vai valer do mesmo jeito. Né? É o que tem, né? Tipo assim, 50% eu não consegui no primeiro dia. Parto pro 2º dia buscando 1/3. Não consegui. Parto pro 3º dia ainda com esse 1/3. Não consegui, ela vai valer de qualquer jeito. Aí vida que segue, como diz assim, o meu 1/3, o meu 1/3, né, Léo? É como se fosse assim, são 50 pessoas. Meu 1/3 seria, eu só consegui 30, vai valer isso mesmo, né? A norma mudou para isso, né? Isso, para poder facilitar, né, a vida do empregador, vamos dizer assim, né? Também com relação a esse apoio, esse suporte para a CIPA. Né? Pronto, amor. Aí, feita a eleição, aí a gente vai para os treinamentos, né? Agora toda falar de treinamento. treinamento, vamos lá. Contigo aqui antes, ainda sobre a eleição. Né? A gente sabe que a CIPA ela é formada por 2 grupos. Né? Isso. Um grupo de cipeiros indicados pelos colaboradores, que são esses que participam do processo eleitoral, né? E o grupo de cipeiros que são indicados pela empresa, certo? Essa mudança não teve, ainda continua naquela mesma paridade, igual, mesmo quantitativo de cipeiros que a norma determina que seja indicado pelos colaboradores, a empresa tem
prerrogativa de indicar aquele mesmo quantitativo de Isso. cipeiros, não é isso? Se eu tenho 4 eleitos, eu vou ter 4 indicados. Certo, sempre vai ter meio a essa meio, paridade. E assim, a alteração é com relação à estabilidade, não é isso? Isso. Os cipeiros que são indicados pela empresa, eles têm estabilidade de 1 ano após o mandato, não é isso? Não, pelo empregador. Os eleitos. Pelos eleitos. Pelos empregados, perdão. Os eleitos que são... Os cipeiros indicados pelos empregados, eles que são possuem eleitos. estabilidade de 1 ano após o mandato. E Tem 2 anos, na verdade, né? É, o um ano do ano da mandato. gestão. após e o mandato, né? 1 ano após o mandato. Na verdade, Leonardo, a estabilidade ela começa a partir do momento da inscrição. Se eu estou inscrito, pronto, eu já tenho a minha estabilidade garantida. Exceto se eu for contrato de experiência. Né? Se eu entrar na CIPA, aí eu vou ter 1 ano de gestão e 1 ano mais posterior. 1 ano de estabilidade. Exatamente. Posterior ao mandato. Isso. E quando tem o contrato por tempo determinado, né? Terminou o contrato, encerrou o contrato, aí ele pode... Se não for renovado, aquele colaborador ele pode ser dispensado, vamos dizer assim, né? Porque existe, Léo, aquela questão até que tem no curso do Luiz Alves, né? Quem quiser ir lá no nosso EAD, tem lá. Sobre essa questão de período de experiência. Período de experiência, não pode ser demitido no período de experiência. Na verdade, não é demitido, não é demissão, né? Existe um contrato por tempo determinado. Exatamente. Então, isso para a CIPA também vale. Certo. Se a pessoa estiver nesse contrato e se inscrever para a CIPA, mas se o contrato terminou o período e ele não é renovado, não é demissão. Não quebrou nenhum ponto da estabilidade, não é isso? Sim. Isso. Aí assim, já o pessoal que é indicado pela empresa não tem essa estabilidade. Não tem essa estabilidade. Certo. E é vida que segue. Quanto a isso, segue da mesma forma, não é isso? Até porque você parte do seguinte princípio. Se a pessoa indica alguém, o empregador indica uma pessoa para ser alguém da confiança dele. Então, ele não está com intenção de desligar aquela pessoa. Se acontecer no decorrer do mandato, tipo assim, foi uma coisa muito excepcional, né? Isso. Então, é como se fosse ele é um representante da empresa, Ele é um representante da empresa, né? Ali naquela comissão. Ok. Isso. Então, vamos agora para a parte de treinamento. Treinamento, né, Amanda? Os treinamentos. Ela tá doida para falar desses treinamentos. Com relação aos treinamentos, a gente, me parece, a Amanda vai confirmar, que tiveram algumas alterações, né? Como a gente bem disse no começo, anteriormente era uma regra, né? A carga horária do treinamento era determinada mesma, seja para o designado ou para o cipeiro, seja o cipeiro indicado não. Anteriormente, né? Anteriormente. Para o designado ou para o cipeiro, seja esse indicado pelos empregados ou pelo empregador. A carga horária era a mesma, o custo de CIPA era unificado. 20 horas. Era um só para Eram todo 20 mundo. horas, dependendo do grau de risco. Né? Isso. E me parece que tiveram algumas mudanças, né, mano? Traga pra gente aí o que foi que teve de mudança. Vou pegar aqui uma cola. Não só no período, né, Amanda? Mas também nos assuntos, porque Sim. a gente tinha no conteúdo programático, digamos assim, né? Isso. Algumas mudanças. Alterações. Por exemplo, no conteúdo foi... esse ano entrou noções sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas no processo de trabalho, que anteriormente não tinha. Né? E, por exemplo, tinha na anterior noções sobre AIDS, que nesse ano a norma já tirou. Mas, claro, se você quiser falar para agregar conteúdo, não tem problema nenhum. Né? E assim, eu gostei dessa, não vou dizer dessa mudança, mas dessa inclusão desse assunto de inclusão. Assim, sim. Né? Eu gostei, porque isso é uma coisa muito comum nas empresas. A gente tem até aquela lei da obrigatoriedade de pessoas deficientes. A gente tem muitas pessoas que são, né, que vêm e são readaptadas ao ambiente de trabalho. E é importante as pessoas estarem sabendo, né, a nível, como se comportar, como receber, como fazer realmente essa inclusão. Isso. Né? Aí o treinamento ficou dividido por grau de risco, né? Grau de risco 1, 8 horas de treinamento. Grau de risco 2, 12 horas. O 3, 16 horas. E o 4 com 20 horas, né? Que é a carga horária máxima. O 4 é o único que ficou tal qual passado, que né? na verdade, realmente é algo que, se você for analisar de uma maneira lógica, era muito absurdo. Um empregado, um designado, que na época era assim chamado, né? Ter a mesma carga horária de um cara que trabalha numa empresa com grau de risco 4. A atividade é totalmente diferente, né? Sim. Um cara que trabalha numa loja de vendas,
É totalmente diferente do cara que trabalha, sei lá, no escritório, na siderúrgica, por exemplo. Aí, exposto a inflamáveis, tudo isso. Não tem como o cara ter os mesmos riscos no ambiente de trabalho. O risco é diferente. E isso tornava o curso até um pouco chato, né? O cara que trabalha numa empresa com grau de risco 1, não era proveitoso para ele aquele curso, porque ele não dava devida atenção. Na verdade, é porque ele não conseguia, por exemplo, uma sala administrativa, né? Com 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, um exemplo. Ela não ia ter aquela visão dos perigos que um eletricista ia ter, sem dúvida. Né? E assim, a questão custo-benefício, porque fica sacal, a gente sabe disso, como o Léo falou. E a questão também do tempo. De repente, como hoje a gente já tem, que a gente vai já falar nisso também, a facilidade do EAD, né? Isso. Mas antes a gente não tinha. Então, assim, de repente, a gente desloca um profissional para fazer o treinamento 20 horas de uma única pessoa, que seria o antigo chamado designado, para falar sobre riscos que ele não vai estar exposto. Né? Então, isso. Assim, até a proeficiência, não, como a gente diz, a produtividade, esqueci o nome. Aproveitamento dele, isso. Né? Com o treinamento. Não ia ser a mesma coisa, não, né? Não ia ser. E agora vem essa novidade do EAD, né? Porque nisso aí, eu creio, se eu não estiver errada, que o único que pode ser totalmente EAD é o grau de risco 1. Grau de risco 1, ou então o que é para o representante da empresa, né? Que era o designado. Eu não quero falar designado. Que gente, vamos fazer assim. Gente, quando nós terminarmos esse podcast, vocês vão, sabe, no Word, aquela coisinha assim, você seleciona a palavra designada e troca. Exatamente. O representante da organização. Exatamente. Então, assim, ele é o único que pode ser na modalidade 100% à distância, remota, né? Os demais não. Pode ser feito, né, uma parte presencial e outra parte remota. Ele é semipresencial, né? Pode ser semipresencial. Ou então totalmente. E aí vai aquela questão, por exemplo, o primeiro, grau de risco 1, 8 horas pode ser totalmente EAD. O grau de risco 2, 12 horas. O grau de risco 3, 16 horas e 4, 20. Aí vamos lá, Amanda. O grau de risco 2 são 16 horas, mas obrigatoriamente tem que ter 4 presenciais, não é isso? Isso, exatamente. Resumindo, todos eles só pode ter a dessas 8 horas. O restante é presencial. O restante é presencial, né? Para poder completar a carga horária. Exatamente. E até porque tem coisas que, vamos dizer assim, é interessante o cipeiro, ele ir em prática verificar. A norma ela não fala obrigatoriamente curso de prevenção a incêndio. Mas eu posso, por exemplo, incluir no treinamento o curso dentro do curso da CIPA, aliás, uma parte voltada para a prevenção a incêndio. E aí, no presencial, eu posso fazer uma demonstração onde ele vai ter mais uma proximidade, por exemplo, para conhecer o extintor. E é até interessante, né, Amanda? Por quê? Porque, assim, vamos lá, nós temos o conteúdo programático obrigatório, mas a gente sabe que cada atividade econômica tem riscos específicos. Isso. Então, é bacana que as pessoas não lidem com a CIPA, só com o curso de CIPA, o treinamento de CIPA, só com o que é obrigatório. Exatamente. Alguns assuntos que são mais comuns, né? Aquela empresa, é bom que seja falado. Já que é para prevenção de acidentes, vamos falar dos acidentes, da prevenção, do que mais é possível acontecer. Quanto mais conteúdo voltado para aquele ramo de atividade, para os cipeiros conhecerem os riscos que de fato existem no seu ambiente de trabalho, é válido. E outra coisa que eu achei interessante é o quê? Que, ainda falando do treinamento, do que você ia falando, do pessoal do SESMIT, vai lá, vou deixar tu falar. Só um detalhe aqui, voltando a questão do treinamento, né? Para o grau de risco 4, esse treinamento ele tem que ser 100% presencial, né? Então, não adianta eu querer fazer uma parte EAD. Não, tem que ser presencial de fato. É porque o risco é bem maior, né? Sim, então... bem maior. Sim, voltando lá, sua pergunta. Sim, a questão do pessoal envolvido no SES, da segurança, engenheiro de segurança, né? Que você falou. Porque às vezes, o que é que acontece? A empresa acaba indicando
como ele sendo eleito, representante, um técnico de segurança. Ou ele mesmo se candidata, um exemplo, né? E, antigamente, a norma ela não dava uma brecha para que aquele técnico, que ele tem um conhecimento, ele fosse dispensado do treinamento. Até porque muitas vezes ele ministra, né? Ele é quem ministra o curso. Já pensou? Aí agora não. A norma permite que se esse indicado ou esse eleito, ele for um membro do SESMIT, ele fica dispensado, de fato, do treinamento. Que é muito coerente, né? Isso, verdade. E sabe qual é outra coisa que eu achei coerente? Por exemplo, tinha aqui mesmo na empresa, tinham pessoas que eram indicadas da CIPA, e aí ela fez o curso esse ano, no ano que vem lá, vai fazer o curso de novo, porque foi indicada de novo. E agora dá essa brecha, né? Se você fez o curso esse ano, no ano seguinte, se você estiver na CIPA de novo, você pode ainda aproveitar o curso do ano anterior. Eu achei isso muito bacana. Isso, se o seu treinamento, o seu certificado, ele estiver dentro de uma validade, vamos dizer assim, com menos de 2 anos, você pode aproveitar. Eu fiz o treinamento em 2022, né? Entrei na CIPA de 2023 novamente. Se eu já fiz o treinamento em 2022, ele está com menos de 2 anos, então não tenho necessidade perante a norma de fazer. Mas eu posso revalidar aquele certificado, assim, não é, né? Obrigatório, mas... Isso. A gente parte do princípio que eu acredito na prevenção, a gente pode pecar pelo excesso, mas jamais pela falta, né? Isso. Então, quanto mais orientação, quanto mais educação, melhor. Não que a empresa não possa, né, fazer o treinamento, se relaxar. Não, eu quero fazer porque eu quero atualizar mais ainda. Não tem problema, mas a norma, ela realmente já colocou essa flexibilidade na validade do certificado. Sabe o que eu achei bacana? Aquela questão, eu não sei como é, em que parte tá, mas do terceirizado. Se eu estou contratando uma terceirizada, antes a norma não falava nisso, a NR não falava nisso, né? E se eu estou contratando uma terceirizada, ele não tem obrigatoriedade de ter CIPA até 180 funcionários se a prestação de serviço for um período... Se a prestação de serviço for de 180 dias. 180 dias, aí quanto o número de funcionários, aí, né? quanto o número de funcionários, se eu estiver naquele estabelecimento, por exemplo, só até 4 pessoas, eu não preciso ter pessoas, né? 4 ou 5, eu não preciso ter uma pessoa... vamos dizer assim, representante de CIPA naquela empresa. Sim. Né? Eu posso ter, mas não preciso. Eu posso ter na minha sede, na minha matriz, mas não, né, lá no local de prestação de serviço. Pronto, é isso, que eu achei bacana, assim. Se eu vou prestar serviço com a minha empresa, em uma outra empresa, com um período determinado, que eu nunca, assim, sempre a gente tem que estar pescando lá os números, porque é muito número, né, Amanda? Um período determinado, eu não preciso, mas isso não me impede de eu ter a CIPA na minha empresa raiz, né? Na verdade, é a sua obrigação manter, né? Não, eu tô dizendo não impede, porque pode ser que ela também não precise, né? Se ela tiver só que ter o representante, ela vai ter só o representante, né? Sim. Então, a tabelinha vai pro número de meus funcionários da minha empresa raiz, né? Na empresa do meu CNPJ. Do seu CNPJ, que é a sua matriz, né? Sua sede. E outra coisa que eu achei bacana, a questão da sazonalidade. Não sei se tu viu, Léo, aquela questão. Por exemplo, tem empresa, principalmente em Salinas, que tem um período de colheita do sal. Aí, é uma empresa que tem 20 funcionários, 30 funcionários, aí durante 3 meses tem 200. Né? Aí tem um pico, né? Aquele pico vai e vem. Então, eles indicam para fazer o dimensionamento da CIPA, fazer a média aritmética do ano anterior. Isso, né? Do ano anterior. Porque, como vai oscilando muito, o que a norma esse ano fez? Não, vamos fazer a média aritmética. Léo, a nível jurídico, é muito comum vocês verem causas trabalhistas de pessoas pedindo para voltar por causa de estabilidade de CIPA? Assim, como a lei é muito clara, não tem muitos casos de empresas que demitam funcionário, ele estando no período de estabilidade, né? Que por mais que pode ser por justa causa, né? Se for o caso. Exatamente. Assim, o que às vezes acontece é que uma CIPA bem atuante, ela pode gerar um certo desconforto para o empregador, pela empresa, né? O que não era para acontecer, porque na verdade a CIPA... Eu fiquei aqui pensando, né? Porque assim, na verdade a CIPA, a gente tem que enxergar os dois lados. Ela atua
tanto na prevenção atuando na prevenção do funcionário, como da própria empresa. Porque se ocorre algum tipo de acidente de trabalho na empresa, se ocorre alguma doença que foi gerada dentro do ambiente de trabalho, tudo isso aí, a empresa ela vai ter uma responsabilidade, né? Então, se a CIPA está atuando para combater esse tipo de situação, ela está atuando em prol da empresa. Sim, né? não só do colaborador, mas do empregador também. Mas, né? infelizmente, em alguns casos, alguns empresários não enxergam dessa forma. E é nossa luta fazer com que eles enxerguem, né? Exatamente, da mesma forma que tem muito empresário que não enxerga a segurança do trabalho como investimento. Sim. É um custo. Então, esse mesmo público, ele enxerga a CIPA como um calo no seu sapato, né? Porque eles vão estar sempre buscando melhorias. Para o ambiente de trabalho, não é para o empregado, é para o ambiente de trabalho. Então, e sabe assim, o que é que eu acho? Não, termina. o que acontece é isso, que às vezes a empresa, ela enxerga aquele funcionário como um problema pela atuação que ele realmente precisa ter, porque se você for avaliar as funções, as atribuições do cipeiro, ele tem que ser atuante, não adianta você ter uma CIPA que não atua, mesmo que nada, né? Então a empresa gera um desconforto daquela relação. Porém, não são muitos os casos de demissão, porque já é bem claro que ele tem aquela estabilidade, a não ser que seja um motivo que possa gerar justa causa, né? Léo, você falou uma coisa aí do desconforto, e eu, assim, não é que eu aceite, e nem que, entenda, entre aspas, mas, assim, até a gente, é mais comum, pronto, ver esse desconforto, vamos supor, do lado do empregador, quando ele não tem essa consciência. Mas acontecer, como eu já vi, desconforto com relação à CIPA do próprio SESMIT, aí não, aí é demais. E eu já vi pessoas do SESMIT reclamando que a CIPA perturbava demais. Gente, aí tem que entender, aí vamos lá para o começo da nossa conversa aqui. Qual é a função da CIPA? O objetivo dele, né, a prevenção de acidentes de trabalho e das doenças. Do SESMIT. Que aí, vamos dizer, ela vai ter que deixar o ambiente de trabalho compatível para estar recebendo um colaborador, né? Como? Verificando as situações de perigos e fazendo todas as adequações. Com o apoio, né, do SESMIT. Né? E eu vou falar o SESMIT vai dar toda a diretriz para isso acontecer. E vai ser um apoio. Eu digo assim, eu brinco que aí eu revelo a minha idade, quando eu digo que a CIPA é o olho de Tandera do SESMIT, né? A visão além do alcance. Porque o cipeiro, gente, ele tá ali, no chão de fábrica, ele tá produção, dentro. Né? Ele tá olhando e atento. Eles são os olhos do SESMIT, né? Dentro Então, da produção. Assim, se o SESMIT da sua empresa reclama porque a CIPA perturba demais, repense nesse SESMIT. Não na CIPA. Né? E não na CIPA, né? E assim, quando a gente fala de estabilidade, é importante a gente só pontuar que essa estabilidade garante ao cipeiro não ser demitido, porém não o impede de pedir demissão. Sim, né? sim. Entretanto, para que a empresa se resguarde disso, ela precisa que ele, por meio de uma carta, solicite formalmente estar abrindo mão dessa estabilidade. Né? É importante a gente citar isso aí também. Sim, sim. Então, vamos lá, caminhando, né? Com relação ao funcionamento, né? Ela tem uma gestão de 1 ano, a CIPA, e as reuniões ordinárias mensais, né? Só que a norma, ela trouxe uma condição para quem é microempresa, né? E o EPP, grau de riscos 1 e 2, as reuniões, elas vão poder ser bimestrais. E a questão da reunião online, é possível também agora, né? É possível, pode ocorrer remota, né? A norma Melhor que não, né? A norma fala assim, preferencialmente presencial, mas ela não, vamos dizer assim, não proíbe o acontecimento de uma reunião remota. Às vezes acontece de algum colaborador estar home office naquele dia da reunião, né? Ou em viagem a trabalho, alguma coisa, aí é só fazer a reunião remota com a participação daquele funcionário, que ele não deixa de estar dando a sua contribuição na reunião. Com certeza. Né? Então, assim, já vai ter que existir, a norma ainda permanece com um calendário pré-estabelecido, né? Que já é feito junto com... no iniciozinho da gestão, né? No período da posse, ali já define todas as datas do ano inteiro, para poder cada cipeiro já saber e já se programar, que naquele dia X, no horário tal, já vai ter a reunião da CIPA.
E não marcar mais nenhum compromisso. Outra coisa que era de responsabilidade da CIPA, né, Amanda, que é o famoso mapa de risco. Isso, que essa norma agora vem tirando a obrigatoriedade. Não é que proíba, né? Quem tem, ele só tem que ser, os riscos, perigos, tem que ser monitorados, não é isso? Monitorados e divulgados, Sim. né? E com alguma ferramenta, né? Com alguma ferramenta aí fica a critério da empresa. Não, mas eu gosto de manter o mapa de riscos. Eu vou estar indo contra a legislação? Não. Eu gosto, eu gosto dele. Pode manter, sem problema algum, mas hoje ela não está mais, né? Não como uma obrigação na norma. Não é que antes era sempre, por mais que o SESMI te ajudasse, Isso. mas era uma obrigação da CIPA essa elaboração do mapa de risco, né? Exatamente. Tá, e pode falar. E aí tem um evento que permaneceu, que é a CIPAT, né? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Uhum. Onde todos os anos ela tem que ser promovida pela CIPA, mas com o apoio do SESMIT, quando ele houver, ou se caso não tenha SESMIT, com o apoio da empresa. Amanda, me diz uma coisa, porque existe, eu posso fazer, gente, se eu estiver fazendo uma pergunta idiota, assim, que todo mundo já sabe a resposta, por favor, edição, corte. Tá bom, por favor. Mas me diz uma coisa, por que a maioria das empresas, pelo menos aqui na ProLabor, a gente sempre recebe pedido para uma palestra, né? Alguma coisa assim, solicitação. Por que a maioria das CIPATs é em setembro? É por causa do Dia do Técnico? Que é em novembro. O Dia do Técnico é em novembro, nem em setembro. Eu confundi aqui por um minuto. Por que é setembro? Gente, eu acho que deve ser coincidência. Eu não tenho nada. O Dia do Técnico é novembro. Eu que confundi. Técnico é novembro, né? É novembro. Mas assim, o que é que deveria ocorrer? Antes do final da gestão, ela fazer a sua CIPAT, né? Antes do final. Tem empresa Fala o que é CIPAT, Amanda. Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, é um momento de parar um determinado período do dia e falar realmente sobre conscientização. Educativo, exatamente, né? Bem educativo. É um momento educativo. Então, quer dizer que não tem nada a ver com setembro. Foi só, aqui mas não tem, Léo, aqui em setembro não enche de solicitações de coisa de CIPA. Acho que é coincidência mesmo. Né? Mas realmente a demanda sempre... Acredito que a Amanda falou, esteja sempre próximo do final do período, né? Para também não ficar muito perto do fim de ano, que a gente sabe que tem as confraternizações das empresas e tudo. Acho que é o mais próximo do fim do ano. E, Amanda, assim, você falou assim, permaneceu, mas eu acredito que nem tem como ser tirado. Porque cada vez a educação, essa parte educativa, é mais comum. É muito comum. E mais importante. Tanto é que hoje é muito, muito comum se falar da CIPAT, da CIPATMA, né? Colocando o meio ambiente também. Meio ambiente, isso. Porque acaba sendo uma boa prática. Aí a pessoa pode dizer assim, mas a norma ela não fala em CIPATMA. Mas eu acredito que você colocando assuntos de meio ambiente também dentro da semana, apesar de também em junho, né, ter a semana de meio ambiente, mas eu acredito que todo conhecimento ele é válido. Sim. Você parar para você conscientizar, né, não importa o período do ano, não importa o dia, é importante fazer esse trabalho de formiguinha, né, de conscientização de fato. Sim, com certeza. Principalmente as empresas que valorizam bem nessa parte de meio ambiente, de responsabilidade social. Então, é bom que aproveite a CIPATMA, né? E já se fale muito, reforce bem esse assunto, né? É verdade, é verdade. Aí, tem alguns momentos, né, que a CIPA, ela pode precisar fazer uma reunião extraordinária. Sim. Quais são os momentos? Quando ocorrer um acidente de trabalho grave ou fatal, né? Ou quando ocorrer alguma solicitação, né, de uma das representações, ou por parte da empresa ou por parte dos empregados. Um assunto sério que vai ter impacto na saúde e segurança dos colaboradores, que não dá para esperar o próximo mês a reunião acontecer, aí é feita uma reunião extraordinária. Uhum. E lembrando que toda reunião, ela tem que ter registro em ata. Essa ata, ela tem que ser assinada por todos os presentes
e cada membro tem que receber uma cópia dessas atas. Amanda, só recapitulando aí essa questão da eleição da CIPA, tá? Tá. Na NR5 passada, já falava da reeleição ou é novidade? Já falava? Já, então não mudou não essa parte. Não Porque mudou. você pode ser eleita, ser reeleita e pronto. Tem que ficar um ano fora se quiser retornar para a CIPA. Você dá uma pausa de um ano, né, para poder se candidatar. Ditadura. Senão pronto, vai ficar todo ano, desculpa, sendo, né, eleito. Então, assim, mas no indicado já não precisa, né? O indicado, a norma não fala que tem não que se ser, envolve, tipo assim. Ele pode ser indicado várias vezes, não tem problema. Agora, o eleito, ele só tem direito a uma reeleição, tá? Então, em 2021, eu fiz minha inscrição, fui eleita, entrei na CIPA. Ótimo. Em 2022, eu quero continuar na CIPA, me candidatei novamente. Posso? Posso, porque a norma permite uma reeleição. Entrei na CIPA de 2022. Agora, em 2023, eu não vou poder me inscrever, porque eu já tenho 2 CIPAs seguidas, eu já tive uma reeleição. Nesse caso aí, no terceiro mandato, ele poderia ser indicado pela empresa? Pode ser indicado. Porque aí, no caso, não tem a estabilidade. Na CIPA, aí tem, né? Ele porque vai ele ficar... tá Não, digo assim, não teria um ano a mais. Não teria um ano a mais. Mas ele não vai ter uma estabilidade acumulada, Acredito, né? assim, aí eu vou dar uma suposição. Posso até ser por isso. Pode entendeu? Ser, não sei. Para que não se crie dentro uma função que a empresa, por exemplo, porque a gente sabe que a CIPA, em alguns casos, ele exerce um cargo de liderança, né? E como a gente sabe, a CIPA ela tem que atuar na defesa de uma segurança no meio ambiente de trabalho. Porém, a gente sabe que também tem casos que algumas pessoas utilizam para fins que não são os que deveria ser, né? Então, assim, se existe um certo problema nessa gestão da CIPA, eu acho que é por isso que tem essa determinação, é um achismo meu, uma interpretação bem pessoal, para que, caso realmente ele não esteja exercendo esse papel de cipeiro, a empresa tenha a oportunidade naquela janela de não estabilidade, de tomar uma decisão, caso mas ele não venha agir. Mas só que não vai ter a janela. E também... Não vai ter, porque, eu tenho esse mandato 2020, estou eleita, estou com estabilidade 2020 e 2021, teoricamente, não é isso? 2021, fui eleita de novo. 2021 e 22. 22 eu não posso. Mas quando for em 23 eu já posso. Então já ganho estabilidade de novo. Então, assim, se tiver alguma brecha que a empresa queira demitir aquela pessoa por algum outro motivo, não é nesse talvez caso. Seja uma brecha de dias. Aí é assim. Entendeu? Dias mesmo. Se atrasar... a próxima eleição. Aí o que acontece? A estabilidade, eu tinha estabilidade em 2021, em 2022 eu entrei novamente na CIPA. Eu não vou ficar acumulando 2 anos, não. 2021 é como se zerasse e eu começasse novamente meu período de estabilidade, um ano da gestão e um ano posterior. Sim. E até um meio de não ter 2, 3 reeleições, também dá oportunidade para outras pessoas terem essa experiência de ser um membro da CIPA, da comissão. E se a pessoa estiver fazendo um trabalho legal, a empresa indica. Claro. Né? Indica, deixa ela lá tocando já. Até porque, como a gente bem disse, né? A CIPA ela é tão benéfica para a empresa quanto para o empregado. Exatamente. Se não for mais ainda para a empresa. A empresa, considera. Porque um ambiente seguro, ele gera uma satisfação do funcionário, ele gera maior produtividade. Redução de acidente. Sabe, né? Aí vem aquela parte tributária. Isso, que a gente tem um monte de podcast aí que vai estar em algum lugar aqui. Eu sempre sonhei dizer isso. Quando a gente começou a fazer podcast, gente, aí quando foi a primeira vez que já tinha um podcast gravado, eu falei para a Raíssa, né, do marketing. Raíssa, eu sempre sonhei dizer, gente, e tem um podcast que a gente já gravou que vai estar aqui em algum lugar. Eu acho bacana. Então, pronto. Né? Esses podcasts. Questão de previdenciário, né? Tudo tá aí em algum lugar. É isso. É isso. Então, lembrando só um detalhe, né? O presidente da CIPA, ele é um membro indicado pela empresa. Sim, tá? Isso não mudou. Não mudou. E o vice-presidente, ele é escolhido entre os titulares eleitos. Certo? Então, ainda continua da mesma forma, mesmo jeitinho. Eu vou aproveitar. Sim, CIPA, mais alguma coisa? Assim, alguma consideração que a gente tenha esquecido? Tem um monte, né? Eu queria que eu vou já fazer uma polêmica aqui. Eu queria fazer um adendo aqui. Tu não vai mexer na minha polêmica, não. Tu deixa que eu tô com o assunto na ponta da língua. Eu não sei se é o mesmo assunto. O A? Não, pera que isso aí nós não ensaiamos não, mas a polêmica é minha.
Eu posso ajudar a Amanda a responder. Não, me ajude. Não era nem... Gente, é código, né? O que é que acontece? Quando assim, eu vou gerar polêmica aqui, porque não é a própria NR, né? Mas a gente sabe que teve uma lei em setembro, né? Que, Amanda, esses números de lei eu tenho que ter pesca. É a 14.457, pois é. De 21 de setembro E como de 2022. a gente tá aqui, eu sei que eu cocei a cabeça assim, porque é polêmico, né? Isso aí. Que como tá o Léo aqui, né, da parte jurídica, a Amanda da parte do SESMIT, essa lei, ela obriga, né, praticamente, ela traz nela alguns procedimentos que a empresa deve tomar a respeito de prevenção de assédio sexual, não é isso? Porque é um tema muito debatido ultimamente. Então, em setembro agora, essa lei foi sancionada e ela tem um prazo de 180 dias, 180 dias para começar a valer. Então, vai a partir de março, não é isso? Isso, a partir de março de 2023. Ela acabou que trazendo, né, só para o capítulo dela, o que é que se trata, né? Vou trazer aqui uma pesquinha, porque é meio grande. Das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e as outras formas de violência no âmbito do trabalho. Qual é o número da lei, Amanda, para o pessoal que quiser olhar no Google, olhar em qualquer lugar aí? 14.457 de 21 de setembro de 2022. Então, ela traz, né? Então, olhem no Google e leiam direitinho aí. Acho que a gente pode dar uma resumida, que é para o pessoal... Sim, aí essa parte, né? É tua. Pronto. Ele fala, né, o artigo 23, que para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, ou seja, o nome da CIPA, ela ganhou mais um A, né? Vamos dizer assim. Coloca na época da matemática, o A ao quadrado. O A ao quadrado. Então, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio também. Então, deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho. Né? Como, por exemplo, criar condutas, né? Na verdade, bacana, resumidamente, né? O que é que vai acontecer, né? A CIPA, ela vai precisar acompanhar realmente esse processo, certo? Como a gente sabe, a gente já vinha conversando, é uma linha bem tênue, essa questão de assédio, e assim, a gente ainda não fez o podcast que está previsto para falar especificamente sobre o assunto, né? A gente vai poder aprofundar mais e até citar novamente. Mas quando se trata de assédio, a gente sabe que realmente, infelizmente, é uma realidade muito comum em diversos ambientes corporativos, né? Então, essa lei, ela veio exatamente para proteger, né, como a Amanda bem disse, a mulher, né, que ele cita isso, ele deixa bem claro, nesse ambiente de trabalho. Então, o que é que ele indica para a CIPA como obrigação de atividade? A CIPA vai precisar criar um código de conduta para fazer o acompanhamento dessa questão, né, o combate ao assédio, e multiplicar esse código de conduta no ambiente de trabalho, com campanhas de conscientização, junto aos funcionários, e não palestras. Deixa de ser um agente fiscalizador, né? Porque a gente tem que entender o quê, gente? Quando a gente fala de cipeiros, nós estamos falando de colegas de trabalho. Sim. Que é diferente de um diretor, que a gente sabe que aqui é coisa, todos nós somos colegas, mas eu tô assim, existem empresas grandes que a parte de gestão está mais distante, Sim. que a pessoa é um assunto muito, muito, muito delicado. Às vezes a pessoa tem medo de ir no RH e fazer uma denúncia, Sim. né? Então, assim, nós estamos falando de cipeiros, são pessoas que estão ali, junto, trabalhando junto, lado a lado. Então, talvez eles tenham muito mais condição de identificar e de receber essa reclamação, entre aspas, denúncia, se sinta mais confortável, exatamente, né? E segura. Então, assim, falando, desabafando. O que é que a CIPA ela vai ficar responsável com essa nova lei, né? Ela vai ficar responsável por essa criação do Código de Conduta, certo? Pela multiplicação desse Código de Conduta, né? Junto aos funcionários, exatamente. Porque ela trabalha em conjunto, né? Inclusive, a própria empresa tem os seus representantes na CIPA. Sim. Então, ela vai multiplicar esse código de conduta perante aos colaboradores. Ela vai fazer também, em caso de denúncia, ela vai fazer todo o acompanhamento da investigação da denúncia. Né? Em alguns casos, ela vai levar, caso a pessoa procure a CIPA, como vocês bem citaram, a denúncia para o setor social e fazer todo aquele acompanhamento. Sim, e porque também... assim, eu tenho um colega ali comigo que está falando sobre esse assunto. Isso. Se é um colega, eu vou estar mais à vontade. Isso. Então, fica mais fácil procurar
e colocar aquilo. Isso. Então, a CIPA, o cipeiro, no caso, vai levar, de acordo com o código que for criado, né, o procedimento que for criado na empresa, vai seguir ali aquele fluxo para tomar as medidas cabíveis, não é isso? Exatamente. Isso. E também vai ter, pelo menos uma vez ao ano, Isso, que fazer essa campanha, uma palestra, um treinamento voltado ações de capacitação, para essa questão de conscientização. Isso entra na CIPAD ou pode ser em um período diferente? Pode ser período Pode, diferente, né? mas também se você Pode quiser ser incluso na incluir, CIPAD. não tem problema algum. Entendi. Assim, É igual o meio ambiente, só cortando, né? É É. igual o meio ambiente, por exemplo, a gente tem Semana do Meio Ambiente, mas, no entanto, estão incluindo também, né, como você Se bem você quiser falou, incluir um dia só para falar de meio ambiente, não tem problema. né? Pode fazer um evento separado, né, Léo? Sim. ou junto. Ou junto. Isso Né? mesmo. Isso Mas mesmo. isso é algo que, assim, no meu ponto de vista, é bem importante, porque é algo que é um tema que é bastante recorrente e é uma forma a mais de a gente combater esse tipo de situação dentro dos ambientes corporativos, né? E a gente sempre fala, né, em defesa da mulher, são essas pequenas coisas, essas pequenas, entre aspas, que eu não considero pequena, mas assim, são essas ações que vão virando lei e que vão protegendo, né, de certa forma. Exatamente. Tanto E protegendo aí, como vão... essa linha tênue, até onde é proteção, até onde é outra coisa, aí a gente vai falar em outro podcast. Isso, que é um assunto Para advogado, né? que tem que ter uma exploração maior, né? Mais no jurídica, tema, né? Isso, Também. exatamente. É uma coisa mais jurídica da coisa. Isso. Mas, como estamos falando de prevenção, nós temos que deixar claro o quê? Que temos que fazer muita medida educativa, reforçar muito a conscientização, porque não existe como fazer conscientização das pessoas sem a educação, sem essas campanhas, sem palestras, treinamentos. E para isso, a CIPA é fundamental. Então, se você é cipeiro, entenda, você não adquiriu esse título apenas para ter estabilidade. A sua missão dentro da empresa é muito maior do que você possa imaginar. Caso você não saiba, porque você está ali para ajudar a prevenir acidentes e salvar vidas, né? Exatamente. Melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Exatamente. Alguma coisa, Leonardo Peixoto, para Eu encerrar? acho que é isso, né? Foi bem interessante a gente trazer esses pontos, como a gente bem disse no começo. Existem diversas outras mudanças, mas a gente levaria aqui horas conversando, né? Então a gente tentou dar o enfoque maior aos pontos mais discutidos e polêmicos e relevantes, né? Sim. Do meio. Isso, verdade. Mais alguma coisa, Amanda? Não, acho que já foi tudo. Eu posso pedir para dizer assim, a lição de hoje. Diga, pode. Dá uma liçãozinha para todo mundo hoje aí, fala aí. Então, assim, algumas pessoas acham que ter, por exemplo, uma CIPA só porque a lei realmente, né, ela obriga a ter uma CIPA instalada. Não, na verdade, a CIPA ela pode fazer 1001 coisa a favor, né, da prevenção. E com isso, a gente estando com um ambiente de trabalho bem favorável para estar recebendo um colaborador, a gente vai estar reduzindo o número de absenteísmo devido ao afastamento por acidente, tendo um ambiente de trabalho bem mais produtivo, né? E com isso, uma qualidade de vida para aquele trabalhador também. Tá? Como a gente fala... Não, vai tu primeiro, depois eu falo. Depois a minha parte. O que eu acho que a gente deve dar um maior enfoque minha mensagem hoje é para que os empresários eles realmente consigam enxergar a importância dessa proximidade dele com a CIPA. Porque a CIPA ela trabalha não é contra a empresa, né? É a favor da empresa. Porque se ela está visualizando a situação do dia a dia, dos ambientes de produção, ela vai estar trabalhando para prevenir. Né? Então, prevenir o quê? Prevenir acidente de trabalho, prevenir doenças laborais, prevenir assédios, até isso agora, né? Então, Sim, assim, esteja próximo, valorize a CIPA, esteja sempre próximo da CIPA, porque elas são os seus olhos dentro da produção da sua empresa. Sim, Exatamente. sim. E assim, a gente tem 3 palavrinhas na nossa missão, Prolabor, que, se a gente parar para pensar, é uma missão muito da CIPA, que é exatamente ajudar que o ambiente de trabalho seja sustentável, seguro e saudável. Né? Então, assim, essas 3 palavrinhas que a gente traz na nossa missão, no nosso propósito, nessa questão do ser sustentável, ser seguro e ser saudável, a CIPA pode ajudar muito nisso.
Então, parabéns para você que é cipeiro. Obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Eu vou me habituar a pedir para vocês darem um like, para vocês seguirem a Prolabor em todas as redes sociais, para vocês ouvirem, indicarem esse podcast, compartilhar, que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Então, escutem. O nosso podcast sai toda segunda-feira, tá? E continue dando dicas, sugestões, para a gente ir trazendo coisas que interessem a vocês. Sejam nossos companheiros e nossos cúmplices, né, nesse nosso projeto Prolabor. Então, como eu sempre digo, esse projeto não é meu, não é só da equipe Prolabor. Esse projeto é nosso e muito obrigada para você que chegou conosco até aqui. E aguarde que tem muito mais Prolaborcast para vir. Obrigada, tchau, tchau.